Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade em função do primeiro grau e vamos fazer uma situação-problema para entendimento, e relembrar os elementos da função do primeiro grau. Então vamos para o exemplo. Um taxista cobra R$ 3,50 de bandeirada, que é o valor fixo, mais 70 centavos por quilômetro. Daí, primeira pergunta. Determine a lei de formação dessa função. Ou seja, qual é a conta, qual é a fórmula que nós podemos utilizar, para qualquer cálculo que a gente precisar fazer na contagem aqui de quanto a pessoa vai precisar pagar para o taxista. Então, vamos dizer que seja Y o valor final, o Y que ele vai pagar lá no final da corrida. O que diz lá? Que o taxista cobra R$ 3,50, que é o valor fixo. Ou seja, chamou lá o taxista, vai pagar R$ 3,50. Andou 1 quilômetro, vai pagar R$ 3,50 mais os quilômetros que rodou. Andou 2 quilômetros, vai pagar R$ 3,50, que é o valor fixo, mais os 2 quilômetros que ele andou. Então, observe que o 3,50 é um valor independente, neste caso aqui. Então, 3,50 ele sempre vai pagar. Daí, o que diz? Diz que mais, então vou pôr aqui mais, 70 centavos por quilômetro. Então, essa contagem aqui nesse valor está dependendo dos quilômetros. Então, vou pôr aqui 0,70, que é o que está dizendo aqui. E esse número multiplicado pelo quilômetro, vou pôr a letra X. Certo? Então, aqui o 70 vai depender sempre da quantidade de quilômetros rodados. Então, essa é a nossa lei de formação, ou seja, a nossa fórmula aqui da função do primeiro grau para esse exemplo. Daí, segunda pergunta. Qual a variável dependente e qual que é a independente? Lembra que variável são as letras que nós estamos utilizando aqui. Qual que é a variável dependente? Ou seja, qual que está dependendo de alguma, para que a conta, possa ser feita. Tá vendo que o y depende dessa conta aqui? O y, para a gente determinar o valor dele, depende que a gente faça essa conta aqui. Então, o y é a variável dependente. Então, a variável dependente é o y, certo? E a variável independente, neste caso, é o x, que é os quilômetros rodados lá. Agora vamos à próxima pergunta. Calcule quanto pagou uma pessoa que rodou 18 quilômetros. Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar lá a fórmula, a lei de formação, que é 3,50 mais 0,70x, e vamos trocar agora esse 18 aonde? Aonde que representa os quilômetros, que aqui ele deu 18 quilômetros. Lembra que é no x? Então, vai ficar assim, y igual 3,50 mais 0,70. Apareceu o x, vai trocar por 18. Lembra que está multiplicando aqui. Então, vezes o 18. E agora a gente vai fazer essa conta. Para fazer a conta, preste atenção na ordem das operações. Primeiro, a gente resolve a multiplicação. Então, vou copiar aqui o 3,50, o sinal do mais, e vamos fazer essa conta. 0,70 vezes 18. Vou fazer o contrário, que fica mais fácil, ó. Que daí eu abaixo o zero aqui, só multiplico com o 7. Então, 7 vezes 18 dá 56. 7 vezes 1 dá 7, mais 5 dá 12. Contando duas casas para pôr a vírgula, então vai dar 12,60. E daí sim, vou somar esses dois valores. Então, 12,60 mais 3,50. Então, vai dar 16,10. Então, o nosso y foi 16,10, o valor que essa pessoa pagou. Agora, o próximo, a última pergunta aqui. Calcule quantos quilômetros uma pessoa rodou se ela pagou 9,80. Então, vamos repetir aqui a lei de formação, que é 3,50
mais 0,70x, né? Essa é a fórmula. E agora vamos pensar aonde a gente tem que trocar esse 9,80. Observe que esse 9,80 é o quê? É o preço, né? É o preço final. E está perguntando quantos quilômetros a pessoa rodou para que pague isso. Então, esse valor aqui, ó, agora é o Y, que ele já deu, né? Vamos dizer assim, o preço final. Então, é aqui no Y que nós vamos trocar por 9,80. E o X é que vai ficar como incógnita para a gente efetuar essa conta. Então, vai ficar assim. E agora é só a gente resolver. Lembrando que a gente precisa deixar o X sozinho, né? Para a gente determinar o valor dele. E antes da gente passar o 0,70, né? Que tá junto com o X, a gente tem que passar o 3,50. É ele que tem que passar primeiro. Vou fazer assim mesmo, tá? Então, vai ficar 9,80. E lembra que se não tem sinal aqui na frente, é mais, né? Todo número que não tem sinal é o mais. Ou eu vou trocar de lugar, então vai passar menos. Então, menos 3,50. Vou repetir o igual, vou repetir o 0,70x. E vamos fazer essa conta, 9,80 menos 3,50. Então, 9,80 menos 3,50. Então, vai sobrar 6,30, igual 0,70x. E agora, para a gente deixar o x sozinho, observe que só a gente tirar o 0,70, né, daqui. Observe que aqui ele está multiplicando, então na hora de passar para o outro membro, ele vai passar dividindo. E vou repetir aqui igual a x. Então, agora é só a gente fazer essa conta. 6,30 dividido por 0,70. Divisão com vírgula, basta que a gente olhe se as casinhas estão iguais. Então, ó, 1, 2, 1, 2. Então, ou seja, tá igual às casinhas depois da vírgula. Então, a gente pode cortar. Então, vai ficar 630 dividido por 70. Vamos cortar um zero de cada, que fica mais fácil daí também? Então, vai ficar 63 dividido por 7. 63 na tábua do 7 é o 9. Pronto, terminou. Então, o x aqui é igual a 9. Ou seja, a pessoa, né, rodou 9 quilômetros para pagar esse 9,80. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Até mais, tchau!